gente! Começando mais um episódio do Ô Mãe Podcast, esse espaço dedicado especialmente para nós mulheres, mães. Eu sou a Natália Granado, estou muito feliz de estar aqui com vocês em mais um episódio e aqui ao meu lado minha parceira Belzinha Nóbrega. Ai, é isso aí, gente. É tão bom estar aqui com vocês, poder levar informações, trocar experiências, vivências, né? É isso Criar mesmo. essa rede de apoio para nós mulheres que precisamos tanto, né, gente? Tá sendo muito especial fazer essa Sim, rede de apoio para vocês. sim. E lembrando, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio. É muito importante que vocês interajam, mandem suas perguntinhas. A gente sempre compartilha com as nossas convidadas e também agradecendo os nossos meninos da Guisa e da Videofly Produtora que cuidam muito bem dos nossos conteúdos. Mas hoje o foco é essa mulher maravilhosa que está aqui com a Sim, gente. Apresenta ela, sim. Belzinha. Olha, eu vou ler, tá, gente? Porque ela é psicóloga há 15 anos, especialista em terapia cognitiva, comportamental, participa de programas de TV, escreve vários artigos para várias revistas, sempre apoiando famílias e comunidades. Ela é Luana Luana Couto! Olá, tudo bem? Muito obrigada Ah! pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, pessoal? Um prazer. Hoje nós vamos falar de temas muito interessantes, muito importantes, que eu amo particularmente falar, faz parte do meu dia a dia, não só na clínica, mas também na minha jornada, né? Sou mãe, madrasta, né? Esposa. E eu vou falar quando as pessoas me perguntam assim, Luana, qual que é seu filho que dá mais trabalho? Adivinha? o marido. É o filho da minha sogra. É isso, É né? isso, é uma brincadeira. Beijo, amor. Mas olha, realmente, né, gente? Assim, quando nós estamos ali no dia a dia, vem a nossa criança interior, não é fácil. Inclusive, é legal a gente falar sobre isso, né? Nós pais, nós precisamos fazer uma reflexão muitas vezes, buscar ajuda terapêutica para entender quais são as nossas questões, lidar com os nossos traumas, se eles existem, Sim. para que a gente consiga, inclusive, educar bem os nossos filhos, né? Porque tem muita coisa que a natureza já nos manda ali preparados e tem outras que a gente pode aprender, senão a gente repete ciclos que podem ser nocivos e traumatizar bastante, né? Não, vocês já viram que o episódio vai ser Vai babado, né? ser. Essa mulher Oh, fala muito bem desses assuntos que são assuntos difíceis, né, de lidar muitas sim. vezes para nós que estamos aqui do lado das mães, né? É muito complicado, mas eu acho que você realmente ajuda a família como um todo e é muito importante. Mas antes da gente entrar nesse assunto, né, de falar do seu trabalho que é maravilhoso, a gente quer conhecer um pouquinho da Luana, mulher. Como Uhum. você se considera? Bom, eu me considero uma lutadora, hoje é muito realizada, sabe? Porque, inclusive, a maternidade, ela me resgatou, né? Eu ainda não estou preparada para escrever tudo isso, mas eu tenho muitas revelações para fazer, porque a maternidade, para mim, é um espaço de ressignificar a minha história. Sabe? A maternidade, ela me ajudou muito a olhar para o meu passado no primeiro momento, inclusive viver um luto, sabe? Sobre questões que eu falei assim: olha, isso eu não quero. Isso eu não vou aplicar. E esse luto, gente, porque assim, às vezes a gente vive o luto de quem a gente perde, ele vive o Uhum. luto de um projeto de vida que você encerra, um trabalho, enfim, mas também um luto, às vezes, de um legado. Porque tem muita gente que fala assim, eu tô aplicando aquilo que eu vivi. Então tem coisas que a gente olha e fala assim, olha, isso daqui eu não vou levar para frente. São aqueles ciclos que a gente encerra. E eu vivi isso, né? Foi muito importante para mim. E para mim também significa construir um novo legado que eu quero que um dia meu enteado, a minha filha olhem e pensem assim: poxa, eu quero levar para frente, que eles se orgulhem, sabe? Obviamente que não, eu não o construo sozinha, né? Hoje eu tenho a parceria do meu marido, tenho também, né, a mãe do meu enteado, que é maravilhosa, e que eu espero também que hoje, de alguma forma, ela já interfere também na educação da minha filha, porque o meu enteado é um grande exemplo para minha filha, então ela tem participação nisso, a gente tem um Isso é contato. muito E é muito legal, legal né? também, Porque porque hoje em minha filha dia gosta dela, e os né? modelos de família estão mudando, né? Então, eu acho que a gente precisa se Exatamente. encaixar nisso, né? Exato. E eu falo muito pra ela isso, sabe? Assim, até um beijo, Ana.
que ela, às vezes eu falo assim, olha, parabéns, né? Que legal isso daqui. Ela fala assim, ai, Luana, mas ele já é assim. Eu falo assim, olha, você é que não tem noção do trabalho, do reflexo que tem o seu trabalho como mãe, né? Ah, Então, eu vejo também que isso reflete na Bela, na minha filha, sabe? Então, eu vejo muito isso. Eu espero muito que eles sigam levando isso para frente, para as próximas gerações, sabe? Então, a maternidade para mim, né, esse impacto para mim como mulher. E além disso, né, gente, fazendo aquilo que eu amo tanto. Eu amo ser psicóloga, eu amo ser esposa, eu amo essa vida que hoje eu escolhi ter, que é uma vida que eu cuido de lá também da minha casa, estou ali na gestão desses assuntos da família, sabe? Então, e não é fácil ao mesmo tempo, né? Não é não, cor-de-rosa. é o que a gente fala do equilibrar os pratos, né? É. Não é Todos fácil. os A gente tem que dias, abrir mão né? de muita Sim. coisa, né? Eu busco meu autocuidado, eu busco me cuidar, mas ao mesmo tempo também tem hora que eu falo assim, ah, cai, prata. Aí eu já olho pro prato, bato a mão pra ele e falo assim, quebre. É bem isso. Ah, e a Luana mãe, como você é? Você é assim, rígida? Você leva algumas coisas assim que você fala, suas experiências de consultório para dentro da sua casa? Eu busco levar, né? E eu erro muito, sabe? Eu me vejo errando. Porque eu vejo todas as dificuldades da prática. É muito difícil colocar tudo em prática, né? É muito difícil a gente chegar e falar um não, sustentar um não. Eu vejo tudo isso na vida. Eu acho até que isso me ajuda muito a compreender os pais. Né? Uhum. Tem uma questão assim que quando eu comecei a atender, eu comecei atendendo adolescentes, né? E hoje, a minha interlocução, quando falo de crianças pequenas, é muito mais com os pais através da orientação parental, né? Mas, mesmo atendendo adolescentes, eu precisei fazer essa parte de orientar os pais. E aí, num primeiro momento, eu acho que eu fui até muito rígida, porque eu chegava ali falando assim: olha, funciona assim, e assado. E eu era ali, estava no começo da minha maternidade, de barriga, né? Uhum. E ainda, sei lá, eu acho que eu ainda estava muito distante ainda da prática, assim, visceral. E com o tempo, digo assim, né, sei lá, talvez alguns meses, porque a maternidade dá um tapa na nossa cara muito rapidamente, né? Não, Sim, não é demora verdade. muito. Não, É um Não demora chacoalhão, muito. né? a gente acha que vai demorar, mas é bem Exatamente. rápido. Eu aprendi que assim, a gente precisa, a primeira coisa é acolher os pais, porque a realidade ela se impõe de um jeito, né? Então, como mãe, eu me vejo errando muito. Eu me vejo errando, mas tem uma coisa até que eu falo muito sobre isso, que é assim, olha, o que que nos faz bons pais e mães? Já Só- pensaram sobre isso? O que nos. É, olha O só. que nos faz, É né? o que a gente, é esse amor que a gente tem incondicional, é o cuidado. Mas me falta palavras quando a gente É para verdade, falta pensar. palavras. Eu até eu tento criar até às vezes assim um pouquinho de uma ideia, né, uma regrinha para facilitar, Aham. né? Mas não quer dizer que é a plena verdade. Mas eu acredito muito que o que nos faz bons pais e mães e aqui eu tô falando pais e mães, tá, gente? Mês dos pais aí, é bom a gente também acender essa chama aí. Mães, tragam os pais para assistirem juntos Sempre, a aqui, gente sempre fala né? isso. Sim, sim. Porque aqui o Importante. espaço é para as mães, mas aquele pai que também tá ali, ele precisa assistir para poder aprender até como É, lidar ou com a esposa ou com os Exato, filhos. É para a exatamente. família, na verdade, exato. A né? Porque gente essa dor aqui é de Sim, todos, a gente né? até comentou ontem com uma outra convidada que muitas vezes nós queremos ser a Mulher Maravilha. É, E aí a gente acha que vai dar conta de tudo e nem fala com o pai. Então o pai nem sabe o que você está passando, o que você Exato. precisa, é. porque a gente já pegou tudo lá pra gente, né? E depois nós estamos ali sobrecarregadas, tristes e tudo mais. Eles só acham que a gente está triste ou que a gente está distante deles. E eles estão distantes da realidade. Eles precisam também compartilhar um pouco disso, né? Uhum. Sim. Bom, e aí, o que que eu falo assim, né? O que que nos faz bons, né? Eu vejo que tem a ver com a nossa intencionalidade na prática. Que é assim, estou buscando informação, estou praticando o meu melhor, com o que eu tenho em mãos, né? Uhum. Estou constantemente observando aquilo que é possível observar, porque não dá para fazer um checklist e ficar o dia inteiro ali, entende? E tenho também consciência de que eu não dou conta de tudo.
Uhum. Então, é essa questão também, assim, sabe? Tem horas que a minha filha fala assim, ai, mamãe, não sei o que. Eu falo assim, ah, filha, é isso mesmo, mas não dá. Agora não dá, tá? Não dá e vamos lá. Mamãe, olha, agora a mamãe tá cansada, agora não dá pra negociar não, filha. Vamos lá, ó. Sobe no carro, vamos pra escola. E tem hora que tá chorando, e tem hora que eu falo assim, olha, eu não vou conseguir acolher agora, porque eu também tô tensa. Então é assim, filha, entendi, tá bom, pode chorar, a gente pode chorar quando a gente tá triste mesmo, e vamos. Tem hora que você tá mal também. Sim, verdade. Então você pode escolher naquele momento, falar o seguinte, ó, não vou ser agressiva, não vou, mas eu também não vou conseguir abraçar tudo agora, tá bom? É, não Então dá é pra isso, tá passar tudo pelos bem? nossos sentimentos também. Exatamente. Uhum. E aí, fazendo esse checklist, e às vezes, gente, não é nem a validação do filho que vai dizer que a gente tá bem. Isso é uma coisa super importante a gente deixar muito claro. Porque às vezes vem mães e pais falando comigo assim, ah, então meu filho falou que eu sou péssimo, eu tô muito frustrado. Eu falei assim, parabéns. Se ele falou isso é porque tá dando tudo certo, porque eles não vão gostar de quem tá lidando com a regra mesmo não, entende? Eles vão gostar de quem tá facilitando a vida deles, né? E eu já fui chamada de bruxa. A todas A nós, minha né? filha falou assim: ah, papai é o príncipe, você é a bruxa, né? Tem É. hora que ela me chama de rainha, tá tudo bem, eu fico feliz. É. Mas não é isso que me valida, né? E É. assim, se Sim, valida, sim. né? E aí é isso, é você saber que você tá fazendo o seu melhor, tá buscando sempre, não tá parado. E não Uhum. tá com aquela certeza do tipo, ah, eu já sei tudo, é do meu jeito e é assim mesmo. É isso. Porque pais que estão sempre buscando e estão engajados, eles estão fazendo o seu melhor sempre. Sim. Sim. Então não é aquela soberba de falar eu já sei tudo e é do meu jeito. E não é aquela coisa também do tipo, não faço nada, ó, faço do jeito que você quer, porque assim você me ama. Não é bem isso, É. né? Tem que ter um equilíbrio, né? E é também aquela questão de falar assim, olha, tem hora que eu tô cansado mesmo. Olha, por exemplo, tem muita gente que fica com aquela culpa de ter rede de apoio e alguém vir falar assim, nossa, mas deixou seu filho para ir no salão de cabeleireiro? Sim, mamãe feliz, criança feliz, deixei mesmo, não Sim. É vai morrer, verdade. eu não vou deixar de ser mãe por isso, muito pelo contrário, vou voltar linda e Mais meu filho vai falar feliz. assim, minha filha fala, mamãe, você tá linda, obrigada, filha, eu tô linda mesmo, tô muito feliz, que bom, sabe? E ela vai ver que a mãe se cuida e ela vai ter essa referência. Sim, quando você tá feliz, a criança fica feliz, Exato, né? É. exato. E quando a gente estabelece esses validadores ali nossos, fica mais fácil, porque, gente, tem tanta casquinha de banana em torno da maternidade. É. Porque é tão estranho, não sei se vocês já discutiram isso assim. Parece que depois que a gente engravida, fica escrito na nossa testa assim: olha, venha aqui e fale da minha vida. Venha aqui e me julgue. É. Me cobre, Não é aponte verdade? as minhas É, As pessoas falam exatamente. assim: dificuldades. olha, você dá um bom porte, hein? As pessoas falam assim: olha, não é assim, ó. Passei no vestibular, olha, eu vou viajar, eu vou fazer um sabático de 2 anos, né? Alguém fala assim, olha, agora chega, cansei de trabalhar em empresa, eu agora vou fazer uma volta ao mundo por 2 anos. Ninguém vai lá falar nada. Eu falo assim, que legal. Olha, eu comprei um apartamento, estou fazendo obras. Ninguém vai lá na casa da pessoa falar assim, olha, esse piso é bom, não é? Vou lá ver se está nivelado. Ninguém. Sim. Basta falar que você engravidou, já começa. Já começa o julgamento dali. É. Teve o bebê, já começa um. Nossa, mas você deixou assim? Tem que pôr Porque blusa, tem hein? pôs blusa, pôs blusa. É. Gente, mas essa criança tá vestida demais? É. É Tá com sempre calor, assim. hein? Tá com É. calor. Ó o pé no chão, vai Ó ficar o pé no doente. Ai, chão. meu Deus. Mas e aí, você já voltou a trabalhar? Nossa, mas você saiu do trabalho? Nossa, tão pequenininho, você já Aí voltou tem pro aquela coisa, trabalho? nossa, mas nossa, mas você engordou, né? Não é assim? Mas você engordou, É, né? e aí Nossa, você se enche de culpa, né? aí se a mulher volta no corpo, fala assim, nossa, mas você voltou no corpo? É, eu tô treinando. Nossa, mas você tem coragem de deixar? Eu não teria coragem de deixar meu filho em casa para ir treinar. É. Qual que é o plano perfeito, né? Apresente, Não porque tem. não tem. Não tem, a Julgamento. metralhadora já se lança, entende? Virou mãe, a metralhadora se lança. E o grande ponto é, faça os seus validadores. O seu validador é, tô fazendo aqui aquilo que eu acredito que é correto, porque eu estou engajada, Tô dando o eu meu tenho a melhor. intenção de fazer o melhor para o meu filho. Então, estou buscando informação, aplicando, olhando o meu melhor. É isso, sabe? Ai, que maravilhosa. Não, é muito conteúdo bom, né? A gente nem Nossa. começou, tá? A Nem gente nem começamos, começou. nem começamos. Mas olha só, para a gente começar, vamos falar um pouquinho o que é a terapia com abordagem cognitiva comportamental. Só para a gente já, de cara,
É explicar para o pessoal, Sim, né? Que é uma sim. coisa, é bem detalhe. Então, explica pra gente aí Tá. com. É uma abordagem que ela considera, né, uma conexão entre pensamentos, né, que tem a ver com crenças, com aquilo que são padrões que você estabelece, entre o que você acredita, entre aquilo que você, inclusive, tem ali como definições vamos pensar assim, né? Eu vou falar de uma linguagem mais simples, né? Uhum. Modus operandi, né? Então, vamos pensar que se você cair, você já tem automaticamente na sua cabeça assim, olha, eu vou me levantar aqui, eu já sei que eu tenho uma caixinha de remédios ali, eu vou passar um remedinho, eu vou colocar um band-aid, tá tudo bem. Você tem já um modus operandi ali, porque as suas experiências acabaram criando para você um passo a passo. Né? Assim também acontece quando a gente fala aqui das nossas emoções, né? A gente já tem uma forma de linkar aquilo que a gente sente com aquilo que a gente pensa e estabelecer como é que a gente vai se comportar a respeito daquilo que acontece na nossa vida. Então, é uma abordagem que ela vai olhar como é que a gente se comporta diante das situações do dia a dia, ela vai avaliar aquilo que é funcional, ou seja, que é saudável, né? E aquilo que é disfuncional. Então, existem, por exemplo, padrões, pessoas, por exemplo, desde pequenas, né? Então, chorava, alguém falava assim: olha, não pode chorar porque é muito feio. Menina bonita não chora. Homem não chora. Então, essa pessoa aprendeu que a emoção, tristeza, é ruim e que toda vez que ela estiver triste, ela tem que dar um jeito de segurar essa tristeza, ela tem que ser forte. Então, ela tem ali um padrão disfuncional de lidar com aquela emoção. Né? Isso vai afetar todo o repertório dessa pessoa ao longo do tempo e pode impactar na formação de transtornos emocionais, né? Depressão, ansiedade, outros, né? Que podem trazer grandes impactos, né? Que são os desdobramentos de tudo isso. Existem outros transtornos também, que podem ser TDAH, que podem, a pessoa pode ter, não por essa finalidade só da questão emocional, mas que, como desdobramento, podem vir também como dificuldade de lidar com essas emoções. Então, por exemplo, a pessoa que tem TDAH, ela de repente pode ter baixa produção de dopamina, como é em muitos casos. Essa família não perceber que é um TDAH, não perceber um problema ali, né? Então, vamos pensar assim, uma criança que ela é muito dispersa, né, na aula, e isso aconteceu muito na nossa geração. Então, ali era só assim, nossa, essa criança é muito distraída, nossa, pessoa, nossa, mas olha como ela é, nunca faz nada direito, começa e não termina. Acaba que isso vai sendo taxado como um problema comportamental. Aí ela começa a desenvolver também ansiedade e depressão por conta de ter sido tratada sempre como um estorvo, um problema, e acaba tratando todos esses problemas. A terapia comportamental cognitiva, ela vai ajudar essa pessoa a olhar para tudo isso e meio que reordenar essas questões, né? Ela vai começar primeiro tentando ajudar ali nos sintomas, para lidar ali com o que está pegando mais forte, mas vai também olhar para aqueles fatores que são lá da raiz desse Olha. paciente. E a gente, por exemplo, a criança lá, ela tá chorando porque ela tem enfim, um motivo dela, por mais que seja um motivo bobo. É importante que a gente deixe a criança chorar também para ela ter a sensação assim, eu preciso esvaziar, preciso chorar, porque é libertador às vezes você chorar. Se você tiver com Sim, aquilo preso, guardar a emoção é ruim. Então eu sim. penso que podemos deixar uma criança chorar. É, assim, primeira coisa, né, gente, sentiu vontade de chorar, nenhum motivo a gente pode considerar que seja bobo, né? Sim. Porque aquilo que te afeta, né, os afetos, né, aquilo que te afeta, a gente tem que levar a sério, né? Falar sobre educação emocional é muito importante por esse motivo, né? Então, vamos pensar que essa criança, vamos pensar em uma criancinha de 3 anos, 4 Uhum. anos, está brincando e tudo mais, e a gente chamaria de motivo bobo que vem um coleguinha que quer pegar o mesmo brinquedo que o dela. A gente vai Uhum. falar que é bobo, É. porque a gente fala Mas assim, não ah, é bobo você para tem que ela. emprestar. Tem. É, não é Aquele bobo para batom que você ela. mais gosta, você empresta. Você É. nem É, oferece. Se sim, uma amiga chegar e falar assim, ah, me empresta um batom, você nem oferece, vai oferecer outro, É. sim, né? com E certeza. talvez, se ela falasse, me empresta esse, você vai falar assim, ah, esse daqui eu não empresto. Por Ainda que que mais poderia pegar É, o brinquedo ali, muitas né? vezes a gente exato. acaba falando assim para os filhos: mas filho, esse problema é tão pequeno, filha, você não tem problema. É. Só que uma vez eu já ouvi isso da minha filha, mamãe. O problema não é O seu. problema é meu, eu é que tô sentindo. Então é um problema.
E aí, realmente, a gente vem com essas crenças limitantes, né? Que a gente é criado e... Exato. E olha como que as crianças são sábias, né? Eu falo assim que a gente já vem de fábrica com muita sabedoria, e eu acho que com o tempo é que vai estragando, né? Então, o que que acontece? Veio ali aquela situação, né? A criança tá chorando, a gente, o certo, né? Vamos pensar assim, a gente acolher, falar assim, olha, você tá triste? Pode chorar, Uhum. desabafa. Então, Uhum. primeira coisa, ensinar a criança a nomear o que ela tá sentindo, a reconhecer. E esse é um processo que ele começa de maneira cognitiva, cultural. Eu diria cultural porque se a gente vive num ambiente onde todos exercitam isso, ela vai imitar, né? Inclusive, temos os neurônios espelhos, que são os neurônios que imitam, né? Que nos ajudam a ter esse reflexo de observar em microsegundos comportamentos e imitar. Se aqui, por exemplo, alguém bocejar, é bem provável que nós também vamos. Uhum. E se eu, por exemplo, aqui coçasse o nariz, talvez você falasse assim, será que a Luna tá me dando um sinal de que eu tô com alguma coisa assim? A gente É também faz verdade. isso, É. entende? É verdade. Ou se chega alguém aqui e já olha assim, então a gente fala assim, não, alguém me olhou torto, Alguma coisa, entende? né? Você É. também A já gente tem dá essa aquela. percepção do julgamento dos outros pelo olhar, alguma coisa assim, ele vai ficando mais Sim. refinado. Então a criança, ela tem essa questão de repetição, né? Então, a gente vai ensinando, olha, você tá triste? Pode chorar. Então, reconhecer, nomear, acolher sem julgar. Isso. Tipo, Ah, ai, para de não é, não, não, chorar! não, não, não. Por que que a gente fala para de chorar? Porque nós aprendemos erroneamente, lembra que eu falei lá da terapia cognitiva? Nós aprendemos erroneamente que é ruim chorar. Porque Uhum. normalmente incomoda um adulto uma criança chorando. Uhum. Então assim, cala a boca. Não é assim? É. É Cala a isso boca, aí. você tá chorando, eu vou te bater pra você. Que Eu já motivo ouvi isso, bobo! Ai, que já coisa, ouvi, né? que Quando eu besteira! pergunto pros adultos, gente, eu tenho pacientes que eu tenho que ajudar a voltar a chorar. Porque não consegue demonstrar as emoções. E olha que Isso é um interessante. Às trauma, vezes eu tô né? atendendo um Muitas adolescente, tá vezes é um bom? Aí trauma. eu faço É. a orientação parental. Na orientação parental, eu instruo os pais. Porque aqui eu tô atendendo um adolescente, eu tenho que instruir os pais sobre isso, Sim. sobre como acolher e tudo mais. Nesse processo, às vezes aparece assim, o pai e a mãe falam assim comigo, Luana, eu posso na orientação parental fazer uma sessão com você para você me ensinar então isso? Para mim, tá bom, podemos. Aí eu já aviso então para a família e falo assim, olha, se ele ficar chorando no final de semana, se começar a ter, vocês vão achar que é crise, ele não tá piorando. É que ele tá agora com o trabalho de observar mais o que ele sente, porque a pessoa perde a sensibilidade. Vocês conhecem pessoas que não choram? Sim. Sim. Duras. Uhum. Duras. Para onde vai isso? Eu vou explicar para vocês. Hum. Só um parênteses rápido aqui, tá? Sim. Não, importante. Olha só. Aquilo que, por exemplo, você sente uma emoção, tá? E você, e ainda mais se ela é recorrentemente, ela tá ali te impactando. Então, vamos pensar uma criança que toda vez que ela sentia a tristeza, lá na infância dela, 1950, 60, ela falava só, homem não chora, cala a boca e tudo mais, tá? Ela tinha que reprimir isso. Ela deixava de sentir? Não. Uh-uh. Vai guardando. O que que eu pergunto pro adulto? Eu falo assim, como que você se sentia? Ele fala assim, um aperto aqui e aqui, ó. Eu tenho relatos de adultos que falam pra mim assim, Luana, eu tinha uma bronquite que não melhorava nunca. Então ele já tinha uma sensibilidade ali do que estava acontecendo, ele já tinha uma repetição de gripes, essas coisas são normais com crianças, viroses e tudo Sim. mais, mas acaba somatizando nessa parte aqui, Sim, eu ia falar isso. O corpo somatiza tudo, somatiza. né? Então essa criança sempre tinha, fala assim, ó, eu sempre tinha muita dor de garganta, sim, Uhum. tá? Então ele não chorava, mas vivia com dor assim, tá bom? O que que hoje a gente já tem, que as neurociências já comprovam pra gente, né? Que existe, que quando a emoção, ela e aí essa criança vivia isso de maneira repetida, ou apanhava direto, ou vivia uma situação estressora recorrentemente ali. Porque muitos falam assim, eu apanhei e tô aqui. Uhum. Uhum. Já ouvi Eu muito. apanhava pra comer, eu apanhava pra tomar banho, eu tomava uma chinelada pra dormir, e eu tô aqui. E virei homem. Acontece, para muitos eu explico o seguinte, olha, naquela época era normal as pessoas falarem assim, precisa apanhar, Para porque aprender. entendia-se que você
para educar um filho, precisava bater, como se fazia com os escravos. E era errado bater em alguém que trabalha para você. Entendia-se que você tinha que bater para produzir. Uhum. Então, eu bato também no filho para poder garantir que ele me ouça, que eu o eduque, né? Então, tinha esse conhecimento. Essa mesma pessoa te dava proteção, te dava alimentação. Essa mesma pessoa te pegava no colo. Essa mesma pessoa te cobria na hora de dormir. Então, você tinha na mesma figura o cuidado também. Uhum. Então, você necessariamente não ficou desguarnecido. Não era só um agressor que estava ali. Não era o bicho-papão te batendo todos os dias. E não quer dizer também que seus pais eram maus, eles estavam ali também acreditando que eles estavam fazendo o melhor. Então a gente também não pode. Por isso que a gente tem que acolher, porque assim, esses pais achavam que estavam fazendo o melhor que eles podiam, eles não tinham essa informação. Porque talvez E no passado eles também sofreram isso era isso. reforçado, gente. Sim, Isso era sim. reforçado, é. tá certo? E aí, o que que acontece? Essas crianças não deixavam de sentir tudo isso. Toda vez que eu tenho uma emoção que ela não é absorvida, processada e diluída, ela tá ali reverberando. Ela vai gerar um estresse e toda vez que isso acontece, existe uma ligação direta com o nosso sistema endócrino. Lá no nosso cérebro, isso vai de alguma forma fazer uma ligação e vai produzir inclusive o cortisol, que é o hormônio do estresse. Ele, em momentos naturais, ele produzido de maneira saudável, ele vai ter picos em momentos específicos para que você tenha um despertar, para que você tenha energia, para que você faça tudo que você precisa fazer no dia. Quando ele tem uma alta produção por conta do estresse contínuo, ele acaba deixando o seu corpo num estado de alerta e que impacta muito e também vai gerar mais adrenalina no seu corpo. Então, aquela batimento cardíaco acelerado. E Sim. quais são os sintomas, inclusive, de medo, de ansiedade, que muita gente fala que sentia, assim, ai, aquele medo de alguma coisa poderia acontecer, eu poderia apanhar a qualquer momento. Eu apanhava por tudo. Entende? Uhum. Aquela repressão. Quantas pessoas falam sobre repressão? Sim, Então, vivia muitas. sobre isso o tempo todo. E isso acaba, de alguma forma, inflamando o corpo. Inflama Sim. o corpo. E desdobra em uma série de doenças. Isso já tem comprovação científica. Então, muitas doenças são produzidas em torno disso. Então, não podemos dizer, assim, sobrevivi, sim, sobreviveu, mas existem hoje todo um desdobramento disso. Quando a gente pega, inclusive, os vários, várias pesquisas e várias publicações que são feitas em várias revistas científicas muito renomadas, o Brasil está nos rankings mundiais como os piores países em relação à depressão, à ansiedade. Porque isso, gente, é assim, olha, fica no corpo. Sim. Com Então, nós temos certeza. muitas pessoas deprimidas, com ansiedade, em todos os seus, então, fobias, né, com pânico. E o consumo de medicação, que o Brasil também está no nível aí altíssimo das medicações que são de tarja preta, inclusive sem a própria prescrição médica. As pessoas tomam de maneira desordenada. É, Né? sim. É, gente, Então, perigoso. voltando aqui, né, fechando parênteses, né, o que que a gente tem que ensinar para as nossas crianças? E primeiro, né, aplicar para a nossa vida. Sentir uma emoção. Às vezes você tá ali, ó, no dia a dia, gente. A gente sente emoções o tempo todo. As básicas, né? Alegria. Ó, vale a pena assistir divertidamente. Ah, eu assisti. Sim. Assistir com os nossos filhos, assistir com as crianças, os sobrinhos, os amiguinhos dos filhos, sabe? Para se reeducar. Por isso que eu falo que é uma oportunidade nossa de resgatar a nossa criança, revisitar, ressignificar, fazer o luto daquilo que não funcionou, perdoar e construir um novo modelo que vai fazer bem pra gente também, né? Equilibrar todos os Sim. sentimentos, né? Eu costumo até dizer assim que eu sou, sabe o quê? Eu brinco, eu falo assim, eu sou meio que uma mãe-vó. Por que que eu falo que eu sou uma mãe-vó? Porque normalmente eu sou aquela que eu falo assim, né? Não é que eu sou permissiva, mas eu sou aquela que eu falo assim, ai, vem cá, gente. E na minha casa eu falo assim, né? Quando eu chego e recebo as crianças, eu falo assim, sobe no sofá mesmo, mas o meu sofá é daqueles que é assim, para depois lavar. É fácil. É a prova de criança, mas eu quero que criança seja criança na minha casa, porque Sim. eu Sim, quero importante. essa memória afetiva, sabe assim?
Eu falo mãe vó nesse sentido, porque normalmente é a avó que vai deixar essas Que coisas. vai É deixar. verdade. É a É. avó que vai querer Não. falar assim, olha, eu coloquei flores para receber vocês. É Essas coisas que verdade. todo mundo fala assim, gente, só ela mesma que gosta disso. Aham. Mas no final, até os meninos, né? Não só as meninas, falam assim: posso levar uma flor para minha casa? Pô, é para vocês. Eu quero deixar ele cheio de memórias afetivas. É tipo isso, né? Ah, isso é Bom, muito e legal. aí, o ponto é, chorou, ensinar a criança, falar assim, o que você está sentindo, né? O tempo todo a gente tem as emoções acontecendo ali, mas se der um pico e é mais forte, estou sentindo raiva, tristeza. Ó, então, olha, todo mundo sente, Faz parte. faz parte. A gente fica triste mesmo, pode chorar. E eu Você tô tá com aqui, raiva? né? Eu tô aqui. Você tá com raiva? Você quer chorar? Pode chorar. Agora, a raiva, por exemplo, eu não vou falar assim, você pode bater. Falar assim, ó, você tá com raiva? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui do seu lado, eu vou te apoiar. Você quer chorar? Pode chorar. Se a criança tá agitada, ela quer puxar cabelo, quer se jogar ou quer bater em alguém, você fala assim, olha, eu vou te segurar, porque a gente não pode bater em ninguém e nem se bater, porque a gente se machuca. Então você pode colocar pra fora a sua raiva, eu vou te apoiar. Na hora que você se acalmar, a gente vai resolver o problema. Isso Então, é Boa. até com a gente importante. também. E quando eu dou palestra para as crianças, né? É muito legal, porque sempre eu falo assim: me fala uma pessoa que tem muita raiva. E sempre vem um que é aquele que sempre vai para a diretora. Na hora que eu chego, né, eu falo isso, eu falo assim: quem é que tem? Vem aqui do meu lado. Aí eles já pensam que eu vou fazer isso, que normalmente é para falar só, vai ficar aqui que eu vou ficar de olho em você, senão, né? Aí eu falo assim: vem aqui do meu lado. Ah, eu gosto é desses. Aí eles já, né, eu falo assim: vem aqui porque você vai ser meu melhor exemplo Ai, hoje. Aí sim. eu falo assim: me fala um sinal de quando você tá com raiva. Uhum. Ele fala assim: eu fico. Nossa, parece ter um fogo aqui na minha mão. Eu quero matar. Eu falei assim: opa! Aí eles começam, né, a rir porque eles pensam que eu vou punir. Olha isso. Sim. Aí eu falo assim: É. mas gente, ele tá falando a verdade, é isso mesmo. Só que matar é bom. Aí ele fala assim: é claro que é. Porque ele quer se aparecer. É, que ele Aí já eu tá falo ali. assim: então, você pensa que é. Mas Olha. imagina só, você gosta de brincar de futebol com seus amigos, se você mata alguém, pensa você, aí ele fala assim, eu vou sentir saudade depois, né? Por que ele tá falando aquilo ali? Porque ele tá com raiva. Sim. Lógico. Mas, Luana, fala uma coisa, até fugindo aqui um pouco do nosso roteiro. Uma mãe que tá lá, tentando fazer trabalho, cuidar de casa, tem milhões de tarefas, né, para fazer. Aí vem o filho, eu quero matar, eu tô com raiva. Como que essa mãe pode ajudar essa criança? Desliga a panela, senta perto do filho e fala assim, vem aqui, você quer matar? Vem aqui. Você tá com raiva. Eu ainda não sei do que é. Você só tá me falando que você tá com raiva, que você quer matar. Você tá com raiva, meu filho. Você quer chorar? O que você quer? Eu tô com muita raiva, mãe. Eu tô com muita raiva. Porque normalmente eles querem chorar Sim, também. sim. É. Então chora, que eu tô aqui com você. Eu vou te ajudar. Eu quero ficar sozinho. Não, sozinho você não vai ficar, porque eu vou te apoiar. Sozinho eles vão fazer besteira? Eles vão se Uhum. bater nas coisas, quebrar alguma coisa? Não dá. Pequeno, ele não tem juízo, gente. Sim. Sim. Não tem. Vou ficar Mas aqui do seu isso lado. eu acho que às vezes até não é só criança pequena, não. Eu acho que mesmo quando cresce, tem esse Adolescente momento. também. E a Tem esse gente tem que mostrar momento. nossa autoridade. Porque eu falo aqui de 3 pilares importantes quando a gente está falando aqui de educar filho, né? Que é limite, que é a regra, amor e respeito. Sim, Eu estou fazendo isso com limite, autoridade, amor. Eu estou sendo amorosa, que isso aqui é amor. E respeito. Não estou sendo respeitosa com ele. Mas essa autoridade eu não posso deixar de mostrar. E aí é que tá. Eu não tenho que respeitar. Olha só. A primeira coisa é limite, autoridade, certo? Eu não posso colocar respeito antes. Eu não vou respeitar o direito do meu filho de quebrar um copo porque ele tá com raiva. Respeito significa que a minha abordagem não é agressiva.
Não é respeitar o espaço, porque um ser humano que não responde nem pela coisa que ele quebrar, ele não vai me dar outro agora. Ah, mas se ele virar influencer e ficar milionário, eu vou falar assim, meu filho, não vou deixar você assinar um cheque, você não tem juízo? Você não tem juízo. A gente tem que pôr limite. Você tá entendendo? Aqui, vamos pensar aqui, é uma escala. Enquanto você não tem juízo, você não vai assinar um cheque. Você pode ter o dinheiro que for, eu coloco na poupança e te presto contas, mas você não é dono desse dinheiro. Você não vai comprar um carro importado. Você não vai fazer besteira com esse dinheiro. Entende? Não é porque ele tem dinheiro que ele vai mandar em mim. Não vai. Não vai. É A porque gente tem que ter criança tem autoridade. muito isso, né? É. Eu vou embora dessa Não casa. vai embora, Não tem não. isso? Eu Não vou vai embora. embora, meu filho. Você saiu dessa Eu me viro barriga. sozinho. Eu me viro A questão sozinha. é essa. Tá faltando hoje também a autoridade. A gente dizer pra eles quem é a autoridade na casa. Desculpe a minha alteração aqui. Não, mas é. Mas é Não, de virar e mas é falar assim, isso. não, senhor, né? A minha filha tem hora que ela fala assim, eu quero andar sozinha. Eu falo assim, não, senhora. Aí eu ainda viro pra ela e falo, você tava na minha barriga outro dia, minha filha, você tem 3 anos ainda. Aí ela olha pra mim, ela até ri. É. Que na hora que eu falo com ela, não, senhora, ela já sabe o que eu tô dizendo. Na hora que eu falo, não, senhora. Entende? Uhum. Tá faltando isso, os pais estão com medo de dizer isso hoje. A primeira coisa na escala é o seguinte: respeito, autoridade. Eu não posso ter medo de ser autoridade pro meu filho. E detalhe, não é porque eu deixei ele na escola, ó, mães que trabalham, tá? Atenção. Você deixou, lembra daquele checklist inicial que eu falei, né? Que é assim, o que valida você como mãe? O que valida é que você está assim, conduzindo tudo do seu filho, estudando, procurando o melhor. E se hoje você precisa de uma rede de apoio, você não tem culpa por conta disso não, porque você está conduzindo tudo do seu filho. Você tem que saber que você é a mestre de cerimônia de tudo isso. O que não dá é para você delegar isso, esperar que a escola faça, que a babá faça. Não é a babá que tem que fazer a reunião da escola do seu filho. Quem tem que saber os assuntos e definir tudo dele é você. E você e seu marido, você e sua esposa, você e a configuração familiar que você escolheu. Se você é mãe solo, é você. É uma escolha. Sim. Nós escolhemos colocar um ser humano na vida. Quando a gente escolheu, gente, você escolheu, não é criar uma plantinha. Pensa, se for uma planta, ela tem perna. E ela tem boca e ela tem mão para fazer assim, entende? Sim. A grande questão é isso, é que eles são tudo tupetudinho hoje em dia. Então, A gente tem que deixar eles terem tupetezinho, mas falar o seguinte, ó, que lindo o seu tupete, mas ele só vai até aqui, que é o limite que a sua idade permite. uhum. Gente, pensa na Disney. A Disney fala o seguinte, ó, vem no meu brinquedo, só que aqui tem o tamanho que você pode ter. Se você não tem, você não vai brincar. A mesma coisa. É O meu verdade. filho só pode ter a liberdade do tamanho que ele puder, dentro da capacidade dele. Acontece que hoje tá tudo assim, ó. É. Por quê? Porque eu tô culpada. Nós não temos que ter culpa de estar indo correr atrás da vida para poder dar o melhor para esse ser. A gente tem que ter culpa se a gente hoje não tá fazendo o nosso papel. O nosso papel é ser a mestre de cerimônia dessa família. Entende? Mestre de cerimônia, se hoje eu delego, que é o seguinte, ó, você é a babá, você aqui é a escola, mas eu é que falo com você, eu é que falo com você, não é você que virou agora a pessoa que conduz tudo do meu filho. Eu posso até delegar, falar assim, ó, fulana, você tem um cardápio, tem tudo que meu filho pode comer, você define o cardápio na semana. Mas ele tem que comer 3 vezes, 3 dias da semana, ele tem que comer ovo, um dia tem que comer frango, outro dia ele tem que comer carne. Senão também você pode virar e falar assim, todo dia eu vou fazer ovo. Concorda? Sim, lógico. Não tem que virar para esse ser humaninho e falar assim, fulaninho, você quer matar? Deixa eu te falar uma coisa, não pode. Matar só pode matar só sede, fome, só isso. Mas eu entendo, você tá com muita raiva. Então vem cá que eu vou te ajudar. Chora. Outra coisa que eu falo para as crianças. Como que a gente pode? Porque aí eu explico para eles. A emoção raiva, ela dá muita energia na gente. Nossa, é verdade. Ela dá fúria. É verdade. Porque a raiva, ela como emoção básica, ela tem uma função vital. As emoções básicas, quando eu explico, né? Então elas têm uma função vital de nos tornarmos autônomos para lidar com a vida. Então, por exemplo, ela nos ajuda a lutar e fugir. Por isso que dá muita energia na perna, na mão, na boca, né? Para quê? Imaginando na natureza, né? O bicho ele vai lá e ruge assim, não é? Ele vai. Gente, imagina isso no porta. Ele Tá maravilhoso. ele vai atacar, ele vai correr, não é assim? Sim. Se eu vejo que o meu ofensor é maior, eu vou correr. Se eu acho que eu posso atacar, eu vou pra cima.
Só que nós não estamos ali numa situação de primitiva. Lá na nossa parte límbica, é como se a gente estivesse lá como os animais ali na parte mais primitiva. Só que nós temos uma parte no nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, que nos faz mais elaborados. Só que essa parte ainda não está desenvolvida nesse serzinho, só tem ainda o pedalzinho, né, da Uhum. bicicleta. Então, se a gente pensasse, ó, essa parte aqui, que é o córtex pré-frontal, ela começa a se desenvolver entre os 3, 4 anos e só aos 25 estará plenamente pronta. Se fosse uma bicicleta. Luana, você falou uma coisa que eu vi que eu fiquei chocada. Eu não sabia disso. Ah, Só um parênteses também. Você falou que a adolescência vai dos 12 aos 25. mais ou menos. Isso. A gente nunca imaginou que, Pra assim, mim, nos Não é 18 12, não, já. eu já considero É. que ela vai até a maioridade, mais ou menos, né? Mas eu não vou me apegar muito aqui, mas a questão é esse desenvolvimento cerebral que a gente precisa Então, quer conhecer. dizer, até mais ou menos essa idade, eles ainda não estão realmente maduros, com o cérebro Olha maduro. só, essa parte que é o córtex Aham. pré-frontal, ela é responsável pela regulação das emoções, pela regulação da impulsividade, pelo planejamento de médio e longo prazo, avaliação de risco. Essa parte nossa que é mais elaborada, que também pega fatores culturais, tudo que a gente aprende e faz toda essa maçaroca para que a gente tenha essa elaboração toda. Então, para que a gente tenha, para a gente tenha refinamento, né? Tem muita coisa que a gente não aprende lá na infância. Por que que na escola ela obedece toda uma grade curricular que vai ficando cada vez mais complexa? Não é isso? Ela também obedece o desenvolvimento cognitivo, tudo que a criança pode fazer do ponto de vista motor, tudo que ela pode também responder. Então, uma criança pequena, ela não tem capacidade de ter determinados comportamentos que um adulto pode ter. E muitas vezes eu tenho um adulto que não faz o que ele está cobrando de uma criança. Hoje em dia a gente tem uma inversão, né? Que exige-se das crianças aquilo que nós não fazemos. É como se a gente colocasse uma expectativa seguinte: não, eu não faço, mas meu filho vai fazer. É. E vai na porrada, não é bem assim. Então, essa parte ela começa a se desenvolver aos 3, 4 anos e aos 25 ela está pronta. Se a gente pensar que ela é uma bicicleta, uma criança dos 3, 4 anos ela só tem um pedal. Tá? Só que nós aprendemos cognitivamente, culturalmente, a aplicar o aprendizado. Então, imagina que eu posso começar a falar para essa criança como que se anda de bicicleta. Só que ela vai repetir, ela ainda não tem pronta essa estrutura para, de fato, usar o que ela tem. Ela vai repetindo, repetindo, repetindo. Inclusive, ela vai olhar para o papai e para a mamãe e vai falar assim: fiz certo, né, mamãe? E ela vai querer reforço. Uhum. Aqui também entra a questão da terapia comportamental, que a gente quer reforços, a gente quer. Inclusive, toda vez que a gente vê que acerta alguma coisa, e alguém fala assim: eba, parabéns, nós produzimos dopamina. E a dopamina dá motivação pra gente fazer de novo, pra gente repetir. Olha que coisa boa. Principalmente as crianças, né? Essa Nós motivação, também. nossa, muito. Toda vez que a gente recebe um like, gente, É. isso tá acontecendo nas redes É sociais. verdade. Toda vez que a gente recebe um like, É. um comentário positivo, Nossa. dopamina. É. E por isso é que nós estamos ficando viciados nas redes sociais. Ai, vamos entrar nesse assunto, Não, mas então. calma, calma. não, mas só pra Nossa, finalizar vamos essa. finalizar. Nossa, Vamos tem muita finalizar coisa boa. essa, tá? Tá. Então, veja bem, uma vez que eu vou abordar essa criança e eu vou falar com ela assim: olha, você tá nervosa, desliguei a panela, tá certo? Sim. Filho, você tá assim? E aí eu depois vou falar com ele só: pode chorar. Ele vai esvaziar. Sabe quando você tá muito mal? Que você chega pra uma pessoa que você tem segurança emocional? Aí você fala assim: não tô bem. Aí essa pessoa vira pra você e fala assim: eu te entendo. Você tá errada. Você tá toda errada. Você bateu boca, você deu vexame. Ela fala assim, mas eu te entendo. Quando você procura a pessoa que tem segurança emocional, é porque você sabe, não só que essa pessoa vai te apoiar por tudo que você faça. Você sabe que ela te acolhe, Vai dar colo, né? vai te dar colo. Ela me dá colo, viu? A gente E a tem gente tem que isso. saber que a gente tem essas pessoas. Nesse momento, você acolhe. Aí o que você sente? Aquele alívio. Você Alívio. desabafa, Sim, você muito chora. bom. Na hora que você desliga o telefone, você tá zerada. Essa criança ela vai se regular. E como que ela se regula? Porque a gente ajuda ela na corregulação. A nossa calma ajuda essa criança a se regular. Essa criança se regulou, agora fala assim, filho, o que que aconteceu?
Ah, mãe, não sei o quê, eu dei um carrinho no menino, o professor me deu um cartão vermelho. E eu quero matar. Então, filho, qual que é a regra do futebol? Aí entra a nossa parte aqui, que é de educar. E dá trabalho, e toma Uhum. tempo. E o ser humano aprende por repetição. Ou por um acaso, quantas vezes a gente precisou ficar lá escrevendo, escrevendo, escrevendo para aprender a escrever? Quantas vezes nós precisamos treinar a baliza, treinar a direção para conseguir dirigir? Certo? Sim. Nós não aprendemos de uma vez só. Para as pessoas que estão me assistindo aqui, tem gente que fala assim: ah, mas eu já falei 10 vezes. Nós não aprendemos porque ouvimos. É. Porque quantas pessoas recebem o feedback do chefe do seguinte: olha, Fulano, você agora tem que ser mais diretivo lá nas vendas. Você vai conseguir fazer melhor. Olha lá o fulaninho que chegou, 20 aninhos, você tem 20 anos de carreira e chegou agora um de 20. É. Então, o fulano que chegou lá, você viu que ele usa aquela estratégia, não sei o que, você fala assim, cara, essa estratégia foi minha tese de mestrado. Aí, então, segue isso. Aí você fala assim, que humilhação, né? Você fala assim, eu consigo dar aula disso, todo mundo me reconhece, eu recebi um prêmio. Aí você segura que sua raiva, né? E fala assim, tá bom. Aí você vive recebendo feedback sobre isso. Aí você fala assim, como que eu mostro então pro meu chefe? Porque a questão é que ele não tá percebendo. Então, no final das contas, você tem que aprender como mostrar isso, porque você sabe. E você está recebendo vários feedbacks. Nós aprendemos por repetição, na execução. Então, não é fácil. Não é fácil para você, não é para o seu filho. Então, a gente precisa aprender sobre isso para ter paciência e falar assim: opa, não é de uma vez só. Então, a gente explica, fala assim: filho, vamos lá. Fora o meu acolhimento aqui, qual outra forma que você acha que você consegue liberar essa raiva? Às vezes é pulando. Olha só que legal. Quando eu falo isso com as crianças, vocês vão ter que descobrir como é que vocês desopilam essa raiva. Aí um fala assim: olha, o meu é cantando, o meu é pulando. Por quê, gente? Quando a gente ensina sobre isso, no dia que você não está com ele, ele vai tomar um cartão vermelho, ele tá lá na escola, ele vai lembrar e ele vai ficar pulando até passar a raiva. Por quê? O pular é uma atividade que vai desopilar essa energia dele. Uhum. Ele não tá com vontade de socar? Ele não Uhum. quer dar uma Sim, voadora? Ele sim. vai dar uma voadora no chão, vai pular, Vai passar depois. porque aí seu filho não faz besteira. Na hora que ele Sim. respirar, ele vai falar assim: Meu Deus, eu tava pensando em dar uma voadora, eu ia perder. Aí eu, né? Porque aí depois eu falo assim: O que que você perderia? Sim. Olha as coisas que a gente faz quando a gente tá com raiva. A gente faz e depois fala assim: se eu tivesse pensado, porque agora eu perdi o campeonato, perdi o amigo, ele não vai me chamar mais para jogar com ele. O professor falou que agora eu não sou o melhor do time, eu seria o capitão e não serei, porque eu tive esse comportamento que não é de um atleta. Então você perde muitas coisas. Sim. Você vai ensinando. Seu filho não está preparado para fazer isso sozinho. Você está ensinando para ele habilidades sociais. Então ele vai repetir. Sabe aquela história que você ouve pessoas falando assim? Na hora que eu ia fazer uma besteira, eu lembrei da minha avó, eu lembrei do meu pai que me ensinou isso. É isso, Sim. tá? Então a gente vai ensinando. Enquanto seu filho Legal. vai também amadurecendo essa parte. Então a gente precisa ter paciência. Tem que ter Sim. paciência. É, uma Gente, eterna ser mãe paciência. é fácil. Você vai lá, você pariu, né? Agora, educar realmente é um Dá muito processo. trabalho, mas é muito lindo, Trabalho. tá? Ah, com Porque no certeza. dia que você estiver nervosa, vai vir seu filho também parar do seu lado e falar assim: Mamãe, eu vou te ajudar. Vai te Você tá abraçar. nervosa. Como que você acha que você pode se regular, mamãe? Eu vou te ajudar. Eles repetem, eles são É, maravilhosos. sim, com Sim, é certeza. verdade. Não, são muitos temas. Eu quero assim, eu Desculpa, sou. agora pode liberar as Imagina. perguntas aí. Eu Não, fechei só essa parte A aí. gente quer. Tá tão bom, né, não, são Nath? Tá muitas uma delícia perguntas. isso. E você foi juntando, na verdade, outras É. perguntas que a gente tinha, então foi ótimo. Mas assim, eu sou mãe de adolescente, né? Então eu quero entrar num tema aqui que eu tenho certeza que é dor de muita gente que está assistindo, que é a questão celulares, computadores, videogames, telas. É uma briga em casa, óbvio. Meu filho tem 15, então ele acha que o quarto dele é o eterno videogame. Entra lá, a gente fala que a hora que ele entra no quarto é um bar, porque tem dia que ele tá xingando, tá falando alto, ele tá ali pra descontrair com os amigos. Eu entendo que, né, essa nova geração é o momento que eles têm pra estarem juntos, apesar de estarem separados, mas eles estão lá conversando, tudo. E eu vi um vídeo esses dias que me deixou
bem assustada de uma menina, se eu não me engano, ela estava no aeroporto com a mãe. E a mãe acho que tirou o celular, ou eles entraram no avião e teve que tomar o celular por algum motivo. Ela se jogou no chão, era adulta já, assim, maior, né? Se jogou no chão e ela berrava, ela gritava, e a mãe ia andando, assim, foi longe. E aí, essa questão, as telas, os celulares, o vício do videogame, como lidar com essa molecada que tá vindo com isso? A gente sabe que é atualidade, não tem como a gente vetar, porque a gente também é consumido pela tecnologia muito, você vê, a gente tá aqui fazendo esse espaço e é, Sim, né, transmitido sim. aí pela internet. Então, dá uma dica, o que que a gente faz como pais e mães, né? E para as crianças também que estão, de repente, assiste, pega um trechinho ali, vai acompanhar meu filho, obviamente, que vai assistir uns trechinhos, os amigos. Ajuda a gente. Bom, a minha resposta, ela não vai ajudar na questão de como arrancar da mão, Tá, porque isso não vai funcionar. boa. É um caminho sem volta. Pra gente também, Sim. Uhum, tá certo? Uhum. A tecnologia tá aí, ela tá inclusive como soluções para a própria educação, eles estão conectados nisso. O que eu enxergo hoje é o seguinte. Hoje eu vejo tudo isso se conectar, mas por algum momento muitas pessoas falavam assim: pelo amor de Deus, Luana, você tá ficando doida. Eu estudo muito sobre práticas, né, da segurança pública, sobre como é a investigação criminal e também vitimologia, que é uma parte ali da ciência, né, que tudo que a gente pensa aqui sobre segurança olha para entender como que as vítimas funcionam e se tornam então vítimas de qualquer tipo de crime que hoje estão nos acometendo. tá. E principalmente hoje pensando no nosso público jovem. Isso me ajuda muito quando eu atendo adolescentes, quando eu estou trabalhando com eles a questão de gestão de riscos. Eu tenho que trabalhar muito com eles a questão de prevenção. Né? Então eu falo assim: você vai para balada? Você conhece o ambiente de balada? Vamos falar sobre isso. E o meu material é o quê? O que está acontecendo nesse mundo ali do ecossistema deles, né? Vocês devem ter visto que tem vários eventos que aconteceram recentemente. Adolescentes que atacaram famílias, Sim. adolescentes que atacaram colegas e tudo mais. E existe uma conexão entre todos eles, que tem a ver com aliciamento desses jovens através. Olha só, eles estão lá no ambiente normal, na maioria das vezes. Seja aquele ambiente de jogos, aquele ambiente onde eles se encontram efetivamente para troca de informações. Antes a gente se encontrava nas ruas, a gente se encontrava lá no shopping e tudo mais. Eles também Sim. se encontram hoje nos grupos ali de onde eles se socializam. Uhum. E tem pessoas mal intencionadas que ficam ali observando quem é vulnerável, quem, por exemplo, tem relações mal resolvidas com a família, tem carências. E o gatilho para pescá-los é exatamente assim: aquele que está se sentindo ali precisando de afirmação. Então eu falo assim: entre nesse grupo aqui para você ver como é que é legal. Quando ele chega nesses grupos, ele olha, aqui você pode se transformar no maioral, aqui você pode ser incrível. Isso é para meninas também. E ali eles aliciam para várias finalidades, tá? E, bom, eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o grande ponto que a gente precisa focar com os nossos filhos é o vínculo saudável. Qual que é o vínculo saudável? É a nossa relação do dia a dia. E como é que eu estabeleço isso com o meu filho? Ou com um parceiro de trabalho, com quem quer que seja que eu tenha interesse em manter uma proximidade? Conhecendo o que ele gosta, conhecendo o mundo dele, criando uma intimidade. E é uma coisa que vai se perdendo, às vezes, quando o filho entra na adolescência. Porque ele vai se aproximando dos grupos de identificação e ele vai admirando esses grupos. Então, assim, ó, agora, quem é meu ídolo, né? Não é mais o meu papai e minha mamãe naquele momento. Agora é meu amigo tal, é minha amiga tal. Ai, mas a Fê, mas a Fá, mas a Ju, mas a Pri, não é assim? É, Sim, é sim. verdade. Ai, mas meu amigo, o Girafa, eles têm os nomes assim, Tem. né? É o Girafa, é o não sei o que, é o É os Montanha. codinomes. É. Exatamente. E aí, quando isso acontece, muitos pais até ressentem, porque falam assim: meu filho não gosta mais de mim. Não é bem isso, gente. Ele tá agora olhando para o mundo, se identificando ali, ele quer pertencer e ser amado. Mas ele também precisa, sim, do amor, do pertencimento, da admiração e estar com uma autoestima muito bem estabelecida a partir da família. Então,
Nesse momento ali, a família tem que continuar plugada. Filho, deixa eu conhecer então seus amigos, deixa eu entender então quem é que são essas pessoas. Entrar nesse mundo, entrar nesse quarto, entrar nesse bar. Deixa eu conhecer. Ah, eles falam palavrão jogando? Falam. E é mais ou menos assim: por que que você fala palavrão jogando, filho? Que história é essa? Eu tô assustada. Meu filho, né? Assim, eu gosto muito da ironia, mas é o modo Luana, né? Cada mãe vai falar de um jeito. Eu falo Sim. assim: pelo amor de Deus, o que é isso? Né, eu brinco, né? Nada a ver com isso. Eu falo assim: como assim? O que que a sociedade de São Paulo vai pensar de mim ouvindo você falando assim? Não, calma. O meu enteado um dia falou assim, né? Ele debochando. Aí ele falou assim: calma, tia Lu, isso aqui eu não vou falar na mesa do almoço. Aqui eu só falo com Só eles, no né, e bar. tal. É só ali no bar. É. Mas por que que eles falam que é uma forma de serem aceitos? Sim. É uma. Linguagem dali. Exatamente. Ai, o meu Sim. amigo, se eu falar de um jeito mais assim, ele vai achar que eu não tô ali, Exato. descolado, Então, porque uma pra eles é dica legal. Não é, faz em parte vez do de grupo, chegar né? com a chinelada, né, e falar assim, você tá falando assim, você tá esquisito, aquele dedo que, né, é falar assim, por que que você tá falando desse jeito? Meu Deus, eu tô preocupado. Deixa seu filho falar. Não, eu falo aqui, mas é aqui só, é etc e tal. Então, beleza. E o Vai sai do validando. quarto? Sai desse quarto. Não, meu Não. filho, não tem como não, sabe por quê? Ele tá junto no boleto que eu pago todo mês lá desse apartamento, meu amor. Deixa eu te explicar uma coisa. Se eu sair desse quarto, como é que eu vou limpar esse lugar aqui? Assim, olha, eu posso sair de vez em quando para você ficar aqui à vontade na sua caverna. Mas a gente tem que entrar aqui para dar uma limpada, senão sabe o que acontece? Um dia eu brinquei com o meu enteado, né? Ele tava lá muito tempo jogando e tal. Aí ele veio almoçar, aí tinha um cantinho alemão, eu tranquei ele aqui no cantinho, falei assim: "Não, fica aqui um pouquinho que eu quero conversar com você, saber se você ficou doido já, se você tá normal. Me fala uma coisa, qual que é o dia da semana de hoje?" Aí ele: "Que é isso, tia Lu?" Eu falei assim: "Não, é só para saber mesmo. Porque, sei lá, né, eu tô preocupada, vou brincando, assim, Uhum. entende? Tem coisa já que eu já não brinco mais, porque agora ele tá mais sério. Eu falo, só vai me sinalizando aí, né, o que que eu posso, o que eu não posso. Gente, é um terreno árido, entende? É. Porque já tem brincadeiras que você já não tá mais autorizado a fazer, você vai pisando, entende? Outra coisa que funciona é assim, me conta uma coisa, como que agora, o que que você tá gostando de assistir agora? Vamos assistir junto? Eu quero aprender com você. Deixa eu entender o que que você gosta. E não é, gente, passar pelo caminho daquilo que eu, como pai, mãe, madrasta, seja lá quem for, gosta. É entender o mundo deles. Para você entender o que que tá rolando ali, quais são os valores, o que que essas pessoas falam. E isso que pode protegê-los, entende? Peraí. É isso que pode protegê-los, a gente entender esse mundo deles, para que a gente possa construir um olhar de avaliação de riscos que eles não têm. Que ela vai tocar a campainha. Então, por exemplo, não só a questão do quarto, né? Mas a questão também do celular. É Que porque eles grupos saem são do videogame esses? e ele entra pro celular. Exato. E esse celular aí, deixa eu ver que grupos que você participa, como que é, o que que rola aí de vez em quando. E olhar sim. E falar assim, não, aqui é minha intimidade, aqui é minha, como é que eles falam? Privacidade. Sim. Ah, isso aí eu já testei com eles, tá? Em palestras. Aí eu falei assim, eu vou falar, e se vocês tiverem um argumento, eu quero dados e fatos, por favor. Deixa eu perguntar pra vocês, o que que é privacidade, gente? Eu não vou falar só pela questão financeira, não. Se vocês saírem na rua, tiverem um probleminha, um contratempo, alguma coisa assim, sujarem inteiros e ligarem para casa, vem a mãe, a avó de vocês e limpam vocês. Onde é que tá a privacidade desse Brasil, né? Aí eles falam assim comigo: é. Eu falei assim: então, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, você não pode nem assinar por um crime, entende? A sua família responde por você junto. Então me faz um favor. Não venha com essa de que privacidade, não. Eles não sabem nem o que significa muitas vezes, mas eu Não, então quero a minha assim, não tem privacidade. privacidade, não. E aí eu volto a dizer assim, olha, eu tenho autoridade como pai e mãe. Eu vou acompanhar sim, meu filho. Eu não tô te proibindo. Agora vamos lá. O que que existe aqui que você tenha tanto que esconder de mim? Então aí é que eu quero ver mesmo. Então eu vou te dizer uma coisa, eu tô do seu lado, eu te apoio para você viver o máximo possível, porque é impossível levar em todas as festas de 15 anos quando elas começam a aparecer, tá? Todas as festinhas, não dá para todas, tem que É a negociar. mãe Chega Uber. uma hora que tem que virar e falar o seguinte, olha aqui, escolhe um, e eu até sugiro para os pais o seguinte, pega o mês inteiro e fala o seguinte, ó, esse final de semana é meu, esse é do seu pai, esse é da sua irmã e esse aqui é seu, porque eles também acham que tudo é a vida deles. Sim.
Tem que negociar. Mas o Sim, ponto é sim. assim, eu te levo na balada, eu trago seus amigos, eu quero recebê-los aqui. A gente tem que se colocar à disposição. Aí é que entra, né? Amor incondicional. Ó, eu te amo, independente do que acontecer. Mas não é porque eu te amo que você pode fazer tudo o que você quiser. Você não Sim. pode, querido. Na minha casa aqui também tem regras, tem princípios, tem valores. Valores aqui que nós cultivamos. Sabe essa questão que eu estava falando aqui? Uhum, sim, Então, com sim. autoridade, amor e respeito, a gente coloca também os limites na mesa. E aí falar assim, querido, não, querido. Ah, mas eu sou influencer, né? Tem aqueles que ficam ricos, né? É. Eu tenho dinheiro e tudo mais. É, meu filho, que sorte que você tem. Você já se aposentou, você acha? Eu acho que não, que eu quero que você trabalhe, eu quero que você encontre o seu talento e trabalhe, porque se você parar a sua vida agora, você já está com 90 anos. Você tem que encontrar Verdade. um ofício na sua vida para você se realizar. Então, neste momento agora, eu tô bloqueando. Você não vai gastar esse dinheiro todo de uma vez só, não. Você vai ficar louco. Não, vamos para uma terapia que a gente tem que ver como é que a gente lida com esse dinheiro aqui, senão você vai enlouquecer, vai subir na sua cabeça, que é isso? A gente tem que ter essa autoridade. E vou te falar, eles vão agradecer. É Quando eu faço verdade. palestra para adolescentes, eu falo assim: como a sua família acompanha a sua vida no digital? Como? A maioria fala assim: não acompanha. Porque ou esse vínculo está quebrado, Uhum. está desgastado, ou de alguma forma acham assim, tá dentro de casa, tá tudo bem, meu problema é se estivesse na rua. Só que o problema hoje é que eles estão sendo aliciados pela própria internet, nos aplicativos, nos jogos, naquilo que os pais acham que tá tudo bem e não está, Sim. É, você entende? tem que estar Tem sempre pessoas atento. adotando os nossos filhos, fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Porque quando alguém começa com uma menina falando assim, ó, você é linda, você é maravilhosa, eu acho que você é incrível, e consegue, e de repente essa menina some, vai parar lá em outro estado ou em outro país, ela não fez isso, sabe, sem que ela tivesse com um vácuo ali de pertencimento na família. Sim, com certeza. Todos esses casos, e eu tenho aqui, tem inclusive um canal que faz investigação sobre isso, que mostra essa conexão, que mostra o seguinte: todos esses casos aí desses meninos que fizeram essas atrocidades, eles tinham um vácuo de relacionamento com as famílias. Não foi de uma hora para outra, tipo uma chavinha que Não virou. foi de uma hora para outra. Acontece que muitas vezes as famílias, elas pensam que o problema está acontecendo quando tem uma briga ou quando tem algo crítico. Mas o start, pensem nisso, guardem isso. O start para que você se preocupe é quando quebra o vínculo. Entende? Não é quando acontece algo grave, uma briga ou uma tentativa, qualquer outra coisa. Ou seja, mulherada e os homens É, também, papais, a gente precisa estar em cima, não dá para deixar, mas também precisa é, deixar essa evolução. Eles precisam estar no é. celular, nos grupos de Não, você tem que pertencimento, acompanhar, né, gente? Eu acompanhar. sempre achei muito importante essa questão de você acompanhar. É, Então, É. eu acho que E você tem que ficar conversar, atenta, combinar. você tem que conversar. conversar, você tem que olhar. Mesmo se você não tem, você não entra no Instagram do seu filho, mas você olha os comentários, você sabe, você precisa Não, e até combinar. Não estar tem que ser, ali. gente, vigilância. Tem que virar para ele e falar assim: filho, eu acompanho. Sabe por quê? Para cuidar, para ter um olhar que Uhum. você talvez não teria. Só para finalizar, duas coisas. Ao mesmo tempo, na adolescência, ó, então imagina, 15 anos, 16. O cérebro, nessa parte aí que tem empatia, avaliação de risco e tudo mais, está na metade do caminho. Então quer dizer que não tem ainda a capacidade de regular impulsos. Mas a parte do cérebro responsável pela busca do prazer tá pegando fogo. Fora os hormônios. Sim. Sim, Então, para o adolescente é um desafio, ele não consegue sozinho. Esse caso dessa menina, por exemplo, que a mãe foi lá, pegou o celular, ou o caso lá do menino que falou: ah, pegou meu celular e por isso que eu fiz tal coisa, né? Ataquei minha família e tudo mais. Isso daí é o quê? O vínculo, provavelmente, que não tá bom e que vai lá pro extremo, né? Então me dá sim. o celular aqui. A questão é assim, filho, Mas ó, às nós vezes temos piora, regras. né? Eu acho que piora. Se Piora, você quiser porque isso é arrancar, guerra. É. A piora. questão é assim, filho, nós temos combinados nessa casa. Na hora do almoço, ninguém vai entrar no celular, porque a gente vai se olhar e vai bater papo, falar piada. Se você não quer falar, então tá bom. Então você vai virar seu celular e vai ficar calado. Então,
o caminho é contrário porque é resgatar o vínculo, entende? E não, Sim. isso aí piora o ódio, Sim, com né? certeza. verdade. É Com isso. certeza. Luana, você volta. Claro. Ai, Porque eu juro, eu já fiquei com muitas perguntas Sim. ainda aqui, a mas gente não falou nem metade nem metade. metade. É, Mas o nem tempo um é quinto, curto. eu acho nem um quinto de Volta. tudo que Mas a gente foi gostaria muito de bom. Prazer, conversar com gente. você Muito hoje. obrigada, foi Ai, maravilhoso. foi Muito Ah, obrigada. obrigada, Muito obrigada bom, mesmo. de Muito verdade. bom. Eu que agradeço. Sim. Deixa suas redes Foi sociais muito aqui bom. também. @luanacouto.psicóloga. Lá eu falo de vários temas. Tem meu YouTube também. E lá eu também tenho um podcast que é o Psil, que lá eu falo de saúde mental na prática. Então eu pego relatos e eu vou fazendo essa tradução aí para poder mostrar como que as pessoas já estão vivendo na Legal. prática a saúde mental, a gente nem faz ideia. Sim, Em vez de falar só de teoria, sim. a gente pega essas histórias e fala assim, tá vendo? Isso aqui é saúde mental. E aí já inspira muita gente. Nossa, precisamos fazer Queremos um isso. episódio só de Podemos saúde fazer? Vocês mental. vão lá? Claro, com com Ah, então estão certeza. convidados, já vou marcar. Eba! Eu quero, por Vamos, favor. Com Vai ser uma honra, certeza. tá? Muito bom. E a gente vai levar vários casos para Eu você. quero, É eu quero. verdade. Vai ser Por muito favor. legal. Obrigada, Eu que Luana. agradeço, Obrigada gente, muito mesmo. honrada, Foi tá? De coração. incrível, foi Contem incrível. comigo, Você é tá? maravilhosa. É verdade. E Obrigada. você fala de uma forma muito fácil, É. clara e objetiva. Obrigada. E um tema muito Isso é importante, importante, né? né? A Obrigada. gente espera que vocês tenham gostado desse episódio, foi incrível. Eu juro pra vocês que a minha cabeça tá borbulhando aqui, tenho Eu tô cheia muitas de perguntas dúvidas, ainda não é? aqui. Deixem Fiquem à também vontade, aqui. podem mandar perguntas É aqui isso. nos Sim. comentários, eu venho e respondo. Fechou. Lá no Insta também, se Maravilhosa. quiserem. Coloquem em collab que a gente vai respondendo tudo também, se vocês quiserem fazer as Maravilhoso, porque postagens. aqui a nossa ideia é realmente criar uma rede de apoio para as mulheres que estão lá precisando realmente ouvir e levar, né? Ouvir uma informação boa, correta. É isso A mesmo. Não internet estamos tá cheia de sozinhas, porcaria. gente. Vamos Não, juntas. é isso mesmo. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, tem muita coisa boa vindo, muitas convidadas maravilhosas. Tô preenchida de muitas informações boas. A gente É se isso vê aí, semana que vem. gente. Beijo. Beijo.